Você consegue medir o quanto a pessoa sente de dor de maneira objetiva? Eu diria que não. Eu concordo que não, mas a gente consegue medir de maneira subjetiva. A gente tenta, né? A gente tenta Porque, bastante. afinal de contas, eu preciso ter uma ferramenta dessa. Olha que interessante. Essa é uma outra figura aqui que eu trouxe de um artigo que pega 4 indivíduos e expõe esses indivíduos a um teste com temperaturas que vão aumentando gradualmente, tá? Então a primeira temperatura é 35, a segunda 46, a terceira 48 e a quarta temperatura 50 graus Celsius. O doutor André engasgou com a água. Sensacional, sensacional. Levanta os bracinhos e fala assim, São Brás agora para a piada ficar completa. Ui, peraí. Fica tranquilo, respira fundo aí, respira fundo aí. Se quiser a gente pode fazer uma manobrinha de Heimlich aí. Não, foi só água, por favor. Bom, então, quanto maior a temperatura, maior a estimulação, tanto do córtex cerebral. Eu acho que tem que desligar o microfone, senão eu vou ficar surdo aqui. Vocês não têm ideia do tanto que é alto no meu ouvido. Vai lá. Mas enfim, vai terminar o negócio hoje, eu tô assim, hein? Hã? Quanto maior a temperatura, maior a área cerebral estimulada. Como que a gente vê isso? Exame de ressonância funcional. Então, você pode usar o exame da ressonância funcional para medir a quantidade e quais as áreas que estão sendo estimuladas no seu cérebro? Pode. Do ponto de vista prático, doutor André, isso é útil? É muito importante, a gente está falando de fisiopatologia, então é muito importante a gente entender como que essas vias se dão. E vamos puxar um pensamento assim. Vamos imaginar que a gente é um cientista bem curioso nos primórdios do conhecimento. Aí você sabe que você tem um estímulo ali criado na ponta do dedão da mão direita e você quer entender onde que esse estímulo vai chegar no cérebro. Eu vou conseguir descobrir até um determinado ponto, se eu conseguir dissecar aquela microfibra, seguir da mão, do dedo, pela medula e depois para o cérebro, eu consigo entender mais ou menos onde vai. Mas não é a mesma coisa que você tentar estudar o ser humano ao vivo e entendendo o que está acontecendo. Não, e tem um outro detalhe, né? Que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é aquela área ali no meu cérebro que está super estimulada. Pô, vamos tirar. Não dá, né? Por favor, não. Não dá. Então, uma vez que aquela fibra aferente entrou na medula, ela já começa a se desviar para uma série de caminhos. E depois, quando ela vai para o cérebro e chega no que a gente chama de relé talâmico, na conexão dentro do tálamo, ela segue vários outros locais. O que a gente consegue entender é assim: o cérebro, olhado de cima, tem várias áreas que estão sendo estimuladas. A gente consegue entender que, por exemplo, aquela pessoa que tem uma dor no braço vai aumentar a temperatura naquele grupo de células que eu consigo identificar com a ressonância funcional. Mas você não sabe qual que é a célula específica. Não. Você não sabe qual que é o corpinho neuronal que está atrapalhando o esquema. Eu sei só a região ali, no caso. Eu sei só a região. E não dá para mexer, não dá para ressecar, né? Eu gosto de pensar na rede neural cerebral igual aquelas... Sabe algodão doce? Aquelas linhas que são todas interligadas? Quando o cara está fazendo algodão doce, o cérebro é mais ou menos aquilo. Exato. Em termos de caminho, tem um monte de caminho ali, a grande maioria está tudo interligado. Você não pode, apesar de ter um exame de ressonância que mostra que determinada área está mais estimulada, outra está menos estimulada, você não pode ali mexer, tá? Então, assim, é interessante porque ele mostra quanto maior o estímulo nociceptivo, mais áreas cerebrais estimuladas você tem, mas do ponto de vista prático, a gente meio que já sabe. Então, eu não preciso de pedir uma ressonância funcional para um paciente que tem dor crônica, porque eu já sei que ele tem tais e tais e tais áreas um pouco mais estimuladas, tá? Seria meio que chover no molhado, né? E assim... Mas... esse resultado ia te levar para que local, né? Quer dizer, eu fiz um exame super difícil, complicado,
Caro. Cara, eu acho que a única situação aí é para uma pessoa que precisa de provar que tem dor crônica legalmente. Não é a melhor forma de provar. Não, tem outras formas, a gente vai falar delas aqui. Mas assim, talvez litígio, mas do ponto de vista de segmento de tratamento, orientação de tratamento, não muda. Não muda, absolutamente. Não muda em nada. Olha, a ressonância funcional, e aí, nós estamos falando agora de ressonância funcional, vamos devagar um pouquinho. Em neurocirurgia, a gente passou por um momento em que a gente julgou, por exemplo, que ressonâncias funcionais fossem ser muito interessantes para cirurgias de tumores cerebrais. E aí, sem querer diminuir em nada quem usa essa ferramenta e ela acaba acrescendo algum tipo de informação, mas é como você falou, na verdade ela te traz uma informação que, baseado nas pesquisas de ciência básica, a gente já tem. Então, em termos terapêuticos, a ressonância funcional diz muito pouco. Nesses trabalhos todos que você mostrou lá no comecinho, quase 8.000 publicações no ano de 2018, certamente a ressonância funcional está presente em boa parte deles, para tentar entender a fisiopatologia da dor. Mas ela ainda é ciência básica, ela não vai trazer uma informação, a não ser em casos muito selecionados, né? Você vai falar de exames muito melhores para isso. Então, tem como a gente medir indiretamente a brincadeira. Sim. Então, você pode localizar a dor do seu paciente, que muitas vezes você não consegue quantificar com o exame convencional, porque já não tem a lesão estrutural. Então, para dor crônica ou para aquela lesão secundária, há uma lesão de nervo que já aconteceu há muito tempo e tal. Como é que você faz isso? Você procura alterações neurovegetativas. Como? Qual exame que eu uso para isso? Eu uso a termografia. Uhum. Por quê? Quando você tem alteração neural ou neurovegetativa ou autonômica de algum segmento do corpo, você vai ter uma diferença de temperatura ali. Exato. Porque, como você falou lá no começo, a resposta também é neural, é local, né? Local, né? Autonômica. Então, assim, são alterações sutis que podem ser captadas pela medição da diferença de temperatura nos nossos dimídios, ou seja, compara-se uma metade do corpo com a outra metade do corpo, na metade normal com a metade que não está acometida por nenhum tipo de lesão. Um exame muito interessante, não é muita gente que faz e traz muita informação para a gente quando a gente precisa de investigar um quadro de dor que está um pouquinho mais complicado, né? Aí eu vou fazer uma propaganda do meu amigo aqui que faz um baita de um exame bom de termografia. Você podia trazer tua câmera um dia pra gente mostrar. Acho que a gente podia falar, inclusive, com o Marcos Brioski, que é o papa da termografia, para ele para ele gravar um dia com a gente. Vou mandar uma mensagem para ele. Mas, enfim, eu acho bacana, tá? Para esses casos de dor que tem a alteração autonômica, neurovegetativa, e que os exames convencionais não estão auxiliando no diagnóstico. Isso aqui é Nesse excelente. momento, o Dr. Alessandro colocou uma imagem de pessoas filmadas pela termografia, e o que você consegue perceber claramente pelo mapa de cor. Quer dizer, vocês já viram aqueles... quem já jogou videogame? O filme do Predador. O filme do Predador. Visão térmica. A visão do Predador, a visão térmica. Então, ele enxerga o que é mais quente em vermelho, o que é mais frio em azul. E o que o Alessandro colocou aqui é exatamente isso. É uma imagem da pessoa mostrando que nas extremidades é mais azulado, são mais frias, a parte central do corpo é mais quente, a cabeça é mais quente. Só que aí, vamos imaginar, as imagens que ele botou aqui são saudáveis, então você está vendo pessoas saudáveis. Sim, tem uma simetria térmica bem bacana aqui. Aí, de repente, o paciente chega e fala para você assim: eu tenho muita dor na minha perna esquerda, uma dor crônica. Olha aqui, doutor, eu ponho a mão, ela é mais quente do que a perna direita. Quando você faz a termografia, você vai ver uma assimetria. Exatamente. Fica bonito, fica bem... E diferente do exame convencional. Muitas vezes você pede uma ressonância e o exame vem normal. O exame da ressonância vem normal, tomografia vem normal, o exame de sangue está normal, mas a pessoa tem uma dor e não sabe o que é. Então, às vezes, e isso a gente fala por experiência, né, não, doutor Alessandro? O diagnóstico só chega quando você tem uma termografia.